A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos aqui para dar continuidade e hoje finalizar, o estudo da Epístola aos Romanos, essa epístola tão rica, tão abençoada. Na semana passada, irmãos, nós estudamos os capítulos 13, 14 e parte do capítulo 15. E nós vimos que no capítulo 13, o apóstolo Paulo orienta os cristãos da igreja de Roma a que obedeçam às autoridades, porque as autoridades procedem de Deus e foram estabelecidas pelo Senhor para promover o bem-estar social. Então, ele orienta que os crentes obedeçam às autoridades. No final do capítulo 13, ele faz uma exortação ao arrependimento, a que nós estejamos vivendo uma vida digna, santa, como pessoas que andam à luz do dia, aguardando a vinda do Senhor Jesus. No capítulo 14, Paulo vai tratar de uma outra questão prática, lembrando aos irmãos que nós estamos na parte prática da epístola, que começou lá no capítulo 12. Então, no capítulo 14, ele vai tratar de uma outra questão prática, porque havia um problema de relacionamento entre os cristãos gentios e os cristãos judeus na igreja de Roma. Na verdade, entre dois grupos, denominados por Paulo de os fracos e os fortes. Os fracos eram aqueles que ainda tinham alguns escrúpulos em relação à dieta alimentar, eles queriam manter a dieta alimentar da lei de Moisés, eles queriam ainda guardar alguns dias especiais, e os fortes eram aqueles que se sentiam livres para comer qualquer alimento e não guardavam nenhum dia em especial. O apóstolo Paulo, então, dá instruções para esses dois grupos, dizendo que os fortes não deveriam julgar os fracos, desprezar os fracos, e os fracos também não deveriam condenar os fortes. Ele, então, incentiva que todos os cristãos se respeitem, embora não tenham o mesmo pensamento, uma unidade nessas questões que são controvertidas, não são questões de fé, de salvação, são preferências pessoais. Então, ninguém deve impor as suas preferências pessoais às outras pessoas. Deve haver respeito entre os irmãos no que concerne a essas questões controvertidas, como é o caso de dieta alimentar e de guarda de alguns dias, como nós falamos aqui. E Paulo, então, segue ainda pelo capítulo 15, nós lemos até o versículo 7, ele ainda segue falando dessa questão, mostrando que a solução para esse problema que havia na igreja de Roma era que os cristãos se aceitassem, assim como Cristo nos aceitou gentios e judeus, então que os cristãos se aceitassem, se acolhessem mutuamente, e também que não pensassem em satisfazer os seus próprios interesses, em agradar a si mesmos, mas que pensassem antes em agradar o seu próximo. Isso nós vimos até o versículo 7 do capítulo 15. E hoje nós vamos continuar, então, irmãos, a partir do versículo 8 e vamos até o final, o capítulo 16. Antes de nós começarmos aqui a leitura, vamos fazer algumas considerações. Primeiro, nós precisamos lembrar que um dos motivos pelos quais Paulo escreveu a Epístola aos Romanos foi conquistar o apoio deles para o projeto missionário que Paulo tinha na Espanha. Ele estava encerrando as suas atividades ali naquela região do Mediterrâneo e ele planejava, então, visitar os crentes em Roma e depois seguir para a Espanha para pregar o evangelho lá. Então, Paulo apresenta esses planos aos crentes ali em Roma e a Epístola aos Romanos é uma apresentação que Paulo faz de si mesmo. Paulo faz do seu ministério, do evangelho que ele prega, e que ele pretendia pregar em Roma. Ele já havia tratado disso lá no capítulo 1, mas agora ele vai retomar esse assunto aqui no capítulo 15. Amém? Vamos então começar a leitura, irmãos, a partir do versículo 8.
Romanos capítulo 15, versículo 8, diz assim: Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como está escrito: Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vejam, irmãos, que Paulo ainda está tratando, né, daquele capítulo 14. Esses versículos aqui, de 8 a 13, ainda são um desdobramento daquele capítulo 14. Por quê? Porque no versículo 7 do capítulo 15, Paulo diz que nós devemos nos aceitar uns aos outros, que nós devemos nos acolher uns aos outros. Então ele segue no versículo 8, dizendo por quê? Por que os crentes devem se aceitar uns aos outros? Porque o próprio Cristo aceitou judeus e gentios. É verdade que ele veio primeiro, como está aqui no versículo 8, para os que são da circuncisão, ou seja, ele veio para os judeus em primeiro lugar, para cumprir as promessas que Deus havia feito aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, para mostrar que as promessas de Deus eram fiéis. Cristo veio primeiro para os judeus. O ministério do Senhor Jesus ficou, em grande parte, limitado aos judeus, naquele primeiro momento. Realmente, em relação ao Evangelho, Deus deu prioridade aos judeus. Mas sempre foi propósito de Deus, desde o início da sua obra redentora, alcançar os gentios também. Tanto é que nós vemos lá em Gênesis 12, capítulo, e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o propósito de Deus já era alcançar também os gentios. Deus queria um povo entre os judeus e Deus queria um povo entre os gentios. Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo fala disso no capítulo 11, quando ele fala da plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios é o número de todos os gentios que serão salvos. É a igreja do Senhor entre os gentios. Então, sempre foi propósito de Deus. Os gentios, Paulo aqui então cita, os irmãos perceberam? Ele cita vários textos das Escrituras do Antigo Testamento. Em todos esses textos há um elemento comum: os gentios. Eles estão presentes em todos esses textos que Paulo cita, porque ele está mostrando que desde o Antigo Testamento as Escrituras já previam a chegada dos gentios, a inclusão dos gentios no Evangelho. Os gentios ouviriam falar das grandezas de Deus, ouviriam o povo louvando ao Senhor e também chegariam ao conhecimento do Deus verdadeiro e, por fim, glorificariam ao Deus verdadeiro pela sua misericórdia. Então, Paulo está dizendo isso. Assim como Deus aceitou em Cristo judeus e gentios, nós também, irmãos uns dos outros, precisamos nos aceitar e nos acolher. Por isso ele segue com esse assunto aqui. Vejam que no versículo 12 ele diz: e Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? É o Messias, não é? Porque Jessé era pai de Davi. E o Messias é o filho de Davi. Então, por isso Isaías diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Os gentios colocariam também a sua esperança no Deus de Israel. E no versículo 13, Paulo então faz uma pequena oração pelos crentes em Roma, aproveitando
o que diz Isaías, que os gentios colocariam a sua esperança em Deus, Paulo diz que o Deus de esperança, olha que lindo, os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o desejo de Paulo é que os gentios e os judeus, os crentes da igreja de Roma, transbordem de esperança, sejam cheios de alegria e paz pelo poder do Espírito Santo. Então vejam, irmãos, essa esperança não é uma esperança que pode ser produzida pela vontade humana. A esperança do crente não é otimismo. Não é otimismo. Nós não cremos no poder da palavra positiva. Vamos no poder do pensamento positivo. A nossa esperança não tem nada a ver com essas coisas. A nossa esperança é uma esperança produzida em nós pelo poder do Espírito Santo, pela certeza que nós temos do nosso futuro. Nós temos certeza do nosso futuro. Nós temos certeza daquilo que nos espera. Nós temos certeza que as promessas de Deus hão de se cumprir, e por isso nós temos esperança. Por isso que a nossa esperança, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 5,5, é uma esperança que não decepciona. Nós não estamos contando com o incerto, nós estamos contando com o certo, com as promessas de Deus, que vão se cumprir, que já têm se cumprido. Quando você lê a Bíblia, você vê que as promessas de Deus vão se cumprindo, o plano redentor de Deus vai se cumprindo até chegar em Cristo. E aquele que cumpriu todas as promessas, né, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que ele vai cumprir até o fim o que prometeu. Aleluia! O nosso corpo não vai ficar debaixo da terra. Olha que coisa linda. Né? Olha a esperança que nós temos. Podemos morrer, mas o nosso corpo não vai ficar debaixo da terra. Então é essa a nossa esperança. O nosso Deus é o Deus de esperança. E é uma viva esperança. Não é uma esperança qualquer, não. É uma esperança com base em promessas que são fiéis. Louvado seja Deus por isso. Agora aqui, irmãos, do versículo 14 até o versículo 22, Paulo vai explicar por que escreveu a carta, vai dar alguns motivos pelos quais escreveu a carta e vai falar também um pouco do seu ministério. Vamos então acompanhar a leitura aí a partir do versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então Paulo diz o seguinte, ele escreve essa carta não porque considerasse que os crentes ali em Roma fossem deficientes na sua fé, na sua prática, ou não tivessem um conhecimento, não pudessem ensinar uns aos outros, mas ele escreve como um lembrete, para lembrar aqueles crentes das grandes doutrinas da graça, que é o que ele trata aqui na Epístola aos Romanos. Das grandes doutrinas da graça, da justificação pela fé. Então ele escreve para lembrar os romanos desses assuntos tão importantes. E também porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Então, como a igreja de Roma era uma igreja gentia predominantemente, era como se ele se sentisse responsável por aquela igreja. Nós falamos aqui no começo que Paulo desejava ir a Roma para confirmar o fundamento apostólico da igreja de Roma, que não foi fundada por nenhum dos apóstolos. Então ele se sente nessa responsabilidade de apresentar o evangelho para eles, de lembrá-los dessas doutrinas, porque era como se eles estivessem sob a responsabilidade de Paulo. E ele diz também, ele usa aqui uma linguagem litúrgica, falando de dever sacerdotal, de oferta aceitável a Deus. Isso nos remete àqueles sacrifícios do Antigo Testamento, mas significa simplesmente que Paulo pregava o evangelho, ele se sentia na obrigação de, como um sacerdote, pregar o evangelho para oferecer uma oferta a Deus, e essa oferta era a própria igreja gentílica.
Era como se ele estivesse pregando o evangelho para oferecer a Deus como oferta os gentios. A oferta aqui, nesse caso, eram os próprios crentes gentios. É isso que ele está dizendo aí. Como uma igreja aceitável a Deus e santificada pelo poder do Espírito Santo. E ele continua então falando do seu ministério. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo se gloriava não da sua obra, não do seu trabalho, mas daquilo que Cristo tinha feito por meio dele. E Deus fez coisas grandiosas por meio de Paulo. Nós estudamos aqui o livro de Atos com o pastor Felipe e nós vimos quantos milagres Deus realizou por meio do ministério de Paulo. Milagres, maravilhas. E Deus fez isso para quê? Para levar os gentios à obediência. Não a obediência à lei, mas a obediência pela fé. Essa é a obediência verdadeira. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Deus operou todos esses milagres por meio do apóstolo Paulo para que os gentios crescem e se arrependessem. E Paulo diz aqui que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Então, vejam a extensão geográfica que Paulo percorreu desde Jerusalém, a igreja mãe, a cidade onde surgiu o evangelho, de onde o evangelho começou a se disseminar, até o Ilírico, que segundo os comentaristas é uma região ao norte da Macedônia, ali próximo à Itália, nordeste da Itália, hoje corresponderia à Albânia e à antiga Iugoslávia. Interessante isso. Até ali, até aquela fronteira, o apóstolo Paulo pregou o evangelho. E ele considera, vejam que ele diz, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Então ele considera que o trabalho dele naquela região tinha sido completado, tinha sido fielmente terminado. E ele continua aqui no versículo 20. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce do outro. Vejam, irmãos, isso era um princípio do ministério do apóstolo Paulo. Paulo gostava de trabalho pioneiro. Ele não gostava de pregar onde Cristo já era conhecido. Ele queria fazer um trabalho pioneiro, desbravador. Se fosse hoje em dia, nós diríamos que Paulo, uma expressão muito utilizada pelas agências missionárias, Paulo gostava de ir aos povos não alcançados. Ele queria alcançar povos não alcançados. E hoje ainda, graças a Deus, nós temos muitas missões que têm esse objetivo. A missão Amém, aqui é o EC Brasil, com sede no bairro Boa Vista, tem esse objetivo. Eles têm uma relação de povos não alcançados e eles querem treinar missionários para ir para o meio desses povos. E Paulo diz aqui, isso era um princípio dele. Eu não quero edificar sobre o alicerce de outro. Ou seja, ele queria começar a obra, ele queria falar de Cristo onde ninguém nunca tinha ouvido falar. É um trabalho pioneiro, um trabalho muito difícil. E ele dá então aqui a base bíblica para esse fundamento, para esse princípio do seu ministério, que está lá também no Antigo Testamento. Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Ou seja, muitos ouvirão falar, que nunca tinham ouvido, e crerão. Isso é maravilhoso, irmãos? Quando a gente vê a igreja primitiva pregando o evangelho para os gentios, isso era o cumprimento da missão de Deus. Hoje em dia, quando nós vemos ainda o evangelho sendo pregado para todas essas nações gentias, é o cumprimento da promessa de Deus, é o cumprimento daquilo que Deus disse a Abraão.
E é tão maravilhoso quando nós lemos relatos missionários de pessoas em lugares aí tão distantes, tão longínquos, e que creem no Evangelho. É uma coisa maravilhosa, e isso é o cumprimento da palavra de Deus. E no versículo 22, ele explica por que não tinha ido até aquele momento visitar a igreja de Roma, conhecer aquela igreja. Era o trabalho dele ali na região do Mediterrâneo, né, que ele vinha fazendo, e ele queria completar. Esse trabalho tinha impedido que ele visitasse os romanos até aquele dia. Bem, dos versículos 23 agora até o final do capítulo, Paulo vai falar, em primeiro lugar, desses planos que ele tinha de ir a Roma. Ele já tinha tratado disso no capítulo 1. Nós vimos que ele tratou disso no capítulo 1, dos versículos 11 ao 15, e aqui ele vai retomar essa exposição. E depois ele vai pedir oração aos crentes em Roma. Vamos acompanhar, então, aí, irmãos, a leitura a partir do versículo 23. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, qual era o planejamento de Paulo aqui? Primeiro, ele diz no versículo 23 que não havia mais trabalho ali naquela região, na região do Mediterrâneo. Não havia mais trabalho por causa desse princípio que nós lemos aqui no versículo 20. Ele não gostava de edificar sobre alicerce alheio. Havia trabalho pastoral, mas não havia mais trabalho pioneiro. Então, Paulo considerava que a missão dele ali tinha terminado. E ele planejava agora pregar o evangelho num lugar onde ainda Cristo não tinha sido anunciado. Que lugar era esse? A Espanha. Paulo queria passar por Roma, ficar um tempo ali com os irmãos, né, compartilhando com os irmãos as bênçãos de Deus, sendo fortalecido, fortalecendo também os irmãos, confirmando o fundamento apostólico da igreja. Enfim, ele queria ter esse momento com a igreja de Roma, de confraternização, conhecer aqueles irmãos, contar com apoio financeiro e espiritual. No versículo 24, ele diz claramente: espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem. Então, com certeza, Paulo contava aqui com apoio espiritual e com apoio financeiro também da igreja de Roma. Paulo esperava que a igreja de Roma fosse uma espécie de quartel-general para a missão que ele ia exercer na Espanha. Hoje nós diríamos que ele queria fazer de Roma uma base missionária, né? Ele queria ser enviado pela igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. Só que antes disso, esse era o plano, esse era o planejamento. Agora terminou o serviço ali, então ele iria para a Espanha, só que de passagem, né, visitaria os irmãos em Roma, teria aquele momento ali agradável com os irmãos em Roma e depois seguiria a viagem. Mas antes disso ele tinha uma missão, porque Paulo estava, nesse momento, indo para Jerusalém. No momento que ele está escrevendo a epístola para os romanos, ele está se dirigindo para Jerusalém, porque ele vai entregar uma oferta, uma coleta que foi feita pelos cristãos da Macedônia e Acaia. Esses cristãos, a Macedônia e a Acaia ficam norte e sul, região norte e sul da Grécia. Então, Paulo recolheu essa oferta, os cristãos da Macedônia e da Acaia entregaram essa oferta a Paulo, para os cristãos pobres em Jerusalém, e Paulo queria pessoalmente entregar essa oferta àqueles irmãos, porque Paulo queria que eles entendessem que não era só uma questão de dinheiro,
né? Era uma questão de gratidão, de amor. Aquela era uma oferta de amor dos cristãos da Acaia, da Macedônia, para os cristãos de Jerusalém. Paulo queria fazer isso pessoalmente. Então, antes de empreender essa viagem missionária, para a qual ele estava se preparando e contava com a ajuda dos crentes em Roma, Paulo, então, tem essa missão de ir até Jerusalém, entregar essa oferta pessoalmente aos cristãos judeus. Continuando aí, e ele tem a confiança, né, como diz aí no versículo 29, de que ele vai com a plenitude da bênção de Deus, né? Ele tem a confiança de que vai debaixo dessa bênção. Irmãos, nós não temos certeza se Paulo chegou à Espanha. Existe uma tradição pós-apostólica que diz que sim, que ele teria feito essa viagem à Espanha. Mas não existe registro histórico, não existe, e a Bíblia também não fala sobre isso. O que nós temos certeza é que Paulo foi para Jerusalém. Chegando lá, ele foi preso, foi enviado para Cesareia e depois ele foi enviado para Roma como prisioneiro. Então, as coisas não aconteceram muito bem como ele tinha planejado. Vejam que até o apóstolo Paulo planeja e algumas vezes não dá certo, né? Nós também planejamos e algumas vezes não dá certo. Missionários, às vezes, fazem seus planejamentos, mas Deus acaba direcionando de outra forma. Então, nós não temos certeza se o apóstolo Paulo conseguiu cumprir esse desejo, esse intento que ele tinha de chegar à Espanha. Continuando aí do versículo 30 em diante, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então, Paulo aqui envolve os crentes de Roma já no seu ministério. Ele pede oração, recomendo-lhes por nosso Senhor Jesus Cristo que se unam em mim em minha luta. Qual era a luta de Paulo, irmãos? A pregação do Evangelho. Então ele chama os irmãos, se unam a mim nessa luta, orando em meu favor. E aqui nós temos uma forte base para pedir oração pelos missionários, por isso que nós oramos pelos missionários. Olha como é importante. Paulo considerava a tarefa missionária como uma verdadeira luta, e é, irmãos. E é. A tarefa missionária é uma luta. Quando o missionário sai para ir para fora ou para pregar o evangelho em qualquer lugar, ele já sabe que está entrando em batalha. E por isso é que é preciso orar. A gente não sabe como que funciona, né? Vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente dobra o joelho, algumas vezes acontece isso comigo. E eu estou lá falando, Senhor, abençoa o missionário fulano de tal. E às vezes passa pela minha cabeça a minha oração, mas de alguma forma Deus está usando isso, irmãos. Deus usa isso. De alguma forma que nós não entendemos, só na eternidade, a nossa oração tão singela, Senhor, conforta o missionário. Vai ao encontro dele, Senhor. Deus quer que a gente faça isso. E quando a gente faz isso, a gente está entrando com ele na luta. A gente está entrando com ele na peleja. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo diz, se unam a mim. Não me deixa sozinho, não. Se una a mim na minha luta, orem. E por qual motivo ele queria oração? Para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia. Descrentes da Judeia ou rebeldes da Judeia, provavelmente eram aqueles judaizantes, aqueles falsos mestres que queriam, não é, que o cristianismo também abrangesse ou trouxesse para a sua doutrina práticas da religião judaica. Eles queriam dizer que aquelas práticas ainda eram necessárias para a salvação, que o cristianismo não era suficiente. E Paulo, então, sabia que essas pessoas eram contrárias a ele. Então, ele pede para que ele ficasse livre dos descrentes da Judeia. E também para que a oferta, aquele fruto que ele iria levar, a coleta que ele estava levando para os crentes, fosse aceitável. Porque Paulo, primeiro, ele já sabia, lá em Atos 20, nós vimos que ele foi advertido de que
algumas coisas poderiam acontecer com ele não muito agradáveis em Jerusalém. Ele já sabia disso, mas não é por isso que ele iria deixar de pedir oração. Ele já sabia que a situação não seria fácil. Ele também não tinha certeza que aquela oferta seria bem aceita, porque havia uma má vontade na igreja em Jerusalém, dos cristãos judeus, com Paulo. Havia uma certa resistência a ele. Então ele tinha receio, claro, de que aquela oferta que ele estava indo levar, uma oferta de amor dos cristãos da Macedônia e da Acaia, não fosse bem recebida por causa dessas restrições que alguns crentes tinham com Paulo. Nós explicamos aqui, a mensagem que Paulo pregava muitas vezes era distorcida, né? Era totalmente distorcida, e por isso alguns crentes judeus tinham algumas reservas com ele. Então, por isso, Paulo pede oração para essa tarefa que ele tinha que cumprir, essa missão em Jerusalém, antes da viagem que ele pretendia fazer para a Espanha, passando por Roma. E ele diz aqui no versículo 32 que ele espera que esse seja um tempo de refrigério. A mesma coisa que ele disse no capítulo 1. Capítulo 1, ele fala isso também, que esse tempo seja um tempo de refrigério, aquele tempo gostoso, de comunhão com os irmãos, fazer aquele almoção todo mundo junto, dar glória a Deus, né? Sem ter que ficar fugindo de ninguém. Era isso que Paulo queria, aquele momento gostoso de comunhão com os irmãos ali em Roma. E assim termina, irmãos, o capítulo 15 da epístola. Muito bem. No capítulo 16, capítulo final, Paulo vai fazer aí agora, irmãos, uma série de saudações. Ele vai citar nominalmente vários obreiros que ele conhecia lá da igreja de Roma. Ele nunca tinha ido lá. Mas lá na igreja de Roma, tinha muito crente que Paulo conhecia, que já tinha passado pela vida de Paulo, que já tinha tido contato com ele, pessoas que tinham sido colaboradoras de Paulo. Então ele agora vai citar nominalmente essas pessoas, para honrar essas pessoas e para pedir que a igreja em Roma também honre essas pessoas, também reconheçam esses obreiros valorosos que foram tão importantes no ministério do apóstolo Paulo. Então vamos ler aqui, irmãos. Romanos capítulo 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Febe provavelmente foi a portadora dessa carta. Foi ela quem levou a epístola lá para Roma, porque vejam que Paulo recomenda a irmã, né, pedindo que os irmãos a recebam e a ajudem naquilo que ela precisar, porque era uma mulher importante no ministério. Vejam que ele diz aqui que ela foi de auxílio para muita gente, inclusive para Paulo. Tem alguns comentaristas que dizem que Febe era uma espécie de diaconisa mesmo da igreja. Quando a Bíblia diz aqui serva da igreja em Cencreia, essa palavra seria uma referência a diaconisa. Ou alguns dizem que não, que ela era assim, serva no sentido de serva de Deus, como todas as pessoas. Mas alguns dizem que ela era uma espécie de diaconisa. A igreja em Cencreia, a qual Febe pertencia, era um porto marítimo perto de Corinto. E Paulo estava provavelmente em Corinto quando ele escrevia essa carta. Seguindo aí, ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila tinham a mesma profissão de Paulo. Eles eram fazedores de tenda. Essa ocorrência que Paulo registra aqui, de que eles arriscaram a vida, né, por ele, não existe outro registro bíblico disso, mas provavelmente era um fato muito conhecido, porque vejam que Paulo diz que não só ele, mas todas as igrejas dos gentios são gratas pelo que Priscila e Áquila fizeram por ele. Então, provavelmente era um fato bastante conhecido, mas não há registro bíblico disso. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto,
que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olha só que lindo, tem versão que diz primícias, né? Da Ásia para o Senhor. Epêneto foi o primeiro convertido a Cristo na Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. O Novo Testamento traz 6 pessoas com o nome de Maria. Então, aqui nós não sabemos. A única referência a essa Maria, essa que ocorre aqui no capítulo 16, não é possível saber exatamente quem é. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Andrônico e Júnias, irmãos, provavelmente Júnias é um nome feminino. E Paulo diz aí que eles são seus parentes. Pode ser simplesmente que eles sejam judeus ou talvez sejam parentes mesmo sanguíneos do apóstolo Paulo. Vejam que esse versículo diz que eles estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos. Então aqui existe uma divergência. Não se sabe se Paulo está dizendo que Andrônico e Júnias são apóstolos, e nesse caso ele estaria falando de apóstolo no sentido mais amplo da palavra, como nós aprendemos aqui na escola dominical, né? Não como os 12 e o próprio Paulo, mas no sentido de enviados por Cristo para cumprir determinada missão. Ou então, uma outra interpretação possível é que Andrônico e Júnias são considerados notáveis pelos apóstolos ou pelos 12. Tem algumas pessoas que interpretam dessa maneira. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Esse Aristóbulo talvez fosse parente de Herodes, né? Alguns comentaristas fazem essa afirmação. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Pérside significa mulher da Pérsia. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saúdem Assíncrito, que nome difícil, Assíncrito. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Então vejam, irmãos, o apóstolo Paulo foi detalhista aqui, citando cada nome, né, aqueles obreiros, aquelas pessoas que tinham sido importantes no seu ministério, que colaboraram no seu ministério. Ele cita um por um, dando às vezes uma breve descrição do que fizeram por ele. E essa lista aqui, né, aqueles que ainda vão ter filhos, querem colocar nomes bíblicos nos seus filhos, vejam que lista, né? Você pode colocar, por exemplo, se for gêmeos, Trifena e Trifosa. Trifena e Trifosa provavelmente eram irmãs, porque era comum colocar nomes da mesma raiz nos filhos gêmeos. Então vejam aqui, Trifena e Trifosa. Aí tem uma variedade de nomes, irmãos. Para que colocar André e Lucas? Hein, pastor? Para que João? Não. Olha aí, Herodião, Apeles, Assíncreto, Pátrobas, Filólogo, né? Então tem uma lista aí para quem quiser ser criativo no nome dos filhos. Bem, queridos, continuando aí agora, o apóstolo Paulo vai fazer uma recomendação à igreja de Roma agora. Após dar essa lista de bons obreiros, ele vai chamar a atenção agora para aqueles que são maus obreiros, para falsos obreiros. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Então vejam a orientação de Paulo. Certamente, algumas pessoas ali na igreja de Roma, não sabemos exatamente quem são, mas estavam causando, divisões, estavam causando obstáculos, e o apóstolo Paulo diz: recomendo-os que tomem cuidado,
Observem essas pessoas que estão causando divisões. Interessante que a Bíblia sempre diz, irmãos, a Bíblia não manda nós nos afastarmos do ímpio. Ela não manda a gente se afastar do ímpio, mas do falso crente, ela manda a gente sair correndo. Vejam como é perigoso, olha. O apóstolo Paulo diz, tomem cuidado e afastem-se deles. Desses que causam divisões, que colocam obstáculos. O que essas pessoas fazem? Olha a descrição que ele dá dessas pessoas no versículo 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Vejam que é sempre assim que os falsos mestres agem. Eles não estão servindo a Cristo. Eles servem a si mesmos, aos seus próprios apetites, aos seus próprios desejos. E eles enganam as pessoas com bajulação, com palavra falsa, enganam os ingênuos. Naquela época em que o apóstolo Paulo escrevia essa epístola, já havia, algumas heresias, entre elas aquela propagada pelos judaizantes, eu já comentei aqui, querer trazer elementos do judaísmo para o cristianismo como um complemento para a salvação, circuncisão, guarda de dieta judaica, guarda de dias, e já havia também um gnosticismo, aquela religião, a gnose, a religião do conhecimento, um conhecimento secreto, só algumas pessoas atingiam um certo conhecimento. Então já havia alguma espécie de heresia naquele tempo. Continuando aí, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Então, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Roma, ele tinha notícias de que era uma igreja obediente, uma igreja que servia ao Senhor com fidelidade, mas ele alerta, tomem cuidado, ele queria que os crentes fossem sábios, que tivessem sabedoria, que ficassem atentos para não cair na conversa desses falsos mestres, Algo que até hoje é muito necessário no meio dos crentes, ser vigilante. Tem gente que não é vigilante, fica pulando de galho em galho, correndo atrás de novos ventos de doutrina, como diz a palavra de Deus. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então, aqui Paulo fala da derrota final de Satanás, porque o verdadeiro propagador das heresias, das falsas doutrinas, é Satanás. Mas Paulo fala aqui que chegará o dia da sua derrota final, em que ele será totalmente vencido. Será colocado debaixo dos pés dos crentes. A graça, e diz a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. E agora, ele já pediu que os crentes em Roma saudassem todos esses obreiros, que eram seus conhecidos. Agora ele vai também dar a saudação daqueles que estão com ele, no momento em que ele escreve essa carta. E ele diz, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Então vejam que o apóstolo Paulo não escreveu essa carta de próprio punho. Ele teve um amanuense, alguém a quem ele ia ditando, e a pessoa ia escrevendo, e essa pessoa foi Tércio. O único lugar na Bíblia onde aparece o nome de Tércio é aqui, nesse versículo, não sabemos mais nada dele. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Esse Gaio provavelmente é Gaio Tício Justo, o mesmo lá de Atos 18:7. A casa dele ficava ao lado da sinagoga onde Paulo ensinava, e Paulo se hospedava na casa dele, e não só Paulo, ele também hospedava outras pessoas ali da igreja de Corinto. Erasto, administrador da cidade. Vejam, irmãos, Erasto era era um crente provavelmente de muita condição. Não era qualquer pessoa, ele era administrador da cidade. A NVI, a Bíblia Nova Versão Internacional,
né? É isso. Nova Versão Internacional diz o seguinte, que os arqueólogos encontraram em Corinto uma placa em que estava escrito o seguinte: Erasto, comissário de obras públicas, custeou as despesas dessa pavimentação. Então, não é certo, porque havia muitas pessoas com esse nome, mas pode ser que seja uma referência a esse Erasto, né, que era administrador da cidade, era crente, estava ali também com o apóstolo Paulo. O nosso irmão Quarto enviam-lhe saudações. Quarto aqui é um quarto filho. Esse nome também era dado naquela época, né? A criança, o quarto filho, então quarto. Olha aí, né? Primeiro, segundo, mais uma sugestão de nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Então, Paulo agora fala daqueles cooperadores que estão com ele ali também, enquanto ele escreve a carta. Finalizando a epístola, irmãos, ele vai terminar aqui com mais uma doxologia. Da mesma forma como ele terminou o capítulo 11, quando ele fala da doutrina da justificação pela fé, de todo o projeto redentor de Deus, e ele termina aquele capítulo 11 também com um hino de adoração a Deus, ele também termina a epístola aos Romanos com essa doxologia, que é uma espécie de resumo daquilo que ele falou, daquilo que ele tratou nessa epístola. E ele diz: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Vejam só, que mistério é esse? Que os gentios também seriam participantes do evangelho, também seriam participantes da graça de Deus. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa é a epístola aos Romanos, que tem uma importância enorme, como nós vimos aqui desde o primeiro capítulo, na história da igreja. É uma epístola sobre a qual muitos estudiosos da Bíblia têm se debruçado. Eles têm produzido comentários extensos. Essa epístola tem uma relevância muito grande para os nossos dias. A justificação pela fé é um tema relevante. Infelizmente, nos nossos dias, há pessoas que não entendem que a salvação é pela fé. Elas acham que têm condição de fazer alguma coisa, não é, para conquistar o favor de Deus. Então, essa epístola, irmãos, tem uma relevância muito grande. Eu espero que os irmãos leiam novamente agora que nós terminamos os estudos. Os vídeos estão disponíveis. Se quiserem conversar, perguntar sobre algo que não entenderam, porque a gente sempre está lendo e relendo e procurando entender melhor, eu estou à disposição para conversar com os irmãos. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje? Ficou alguma dúvida? Não? Então, amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e o pastor Felipe por ter me dado essa oportunidade, porque eu também aprendi muito. Amém, irmãos?